Salmo 16, nós vamos lê-lo, por incrível que pareça. Salmo 16 é um salmo escrito há centenas e centenas de anos atrás, mas nós vamos olhar para ele como contendo as resoluções para 2020. Vamos ver se a gente consegue fazer essa aplicação. Vamos ler então, todos abriram, Salmo 16, vamos ler. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Oremos mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, como é importante para nós como igreja nos debruçarmos diante da Tua Palavra, porque são as Escrituras que alimentam e suprem o Teu povo. As Escrituras são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. As Escrituras é que são uma espada de dois gumes, que penetram até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir todas as intenções do coração humano. Ó Deus, a Tua Palavra, ela é rica em um alimento precioso, porque ela é espírito e vida. Por isso pedimos, Senhor, que através desse trecho das Escrituras, do Salmo 16, Tu possas nos suprir nessa noite. Que possamos encontrar consolo para a nossa alma, que possamos encontrar alimento para o nosso espírito, que possamos encontrar disciplina para os nossos pecados, erros, e que nós sejamos confrontados por ela. Senhor, que a Tua Palavra possa estar trazendo luz para o nosso viver, e que através dela possamos discernir o caminho a seguir. Que cada um de nós aqui nessa noite saia daqui convicto do caminho que quer tomar daqui para frente, para viver para a Tua glória ou não. Que possamos definir a nossa vida a partir de hoje, segundo este salmo, segundo a luz da Tua Palavra. Nós Te pedimos isso, rogando a manifestação e a direção do Teu Espírito Santo, sem o qual nada podemos. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, esse salmo, se você perceber no início do salmo, quem tem a versão Almeida Revista Atualizada, a ARA, ele tem ali em negrito, ele tem o título O Santo de Deus. Não sei se todas as versões têm isso escrito, mas Almeida está escrito isso, a revista é atualizada. Esse não é o título original, isso foram os tradutores que colocaram esse título em negrito. O segundo título, que está abaixo desse título em negrito, que está em itálico e simples, Hino de Davi. Esse sim é original. Esse tema, ou esse título, foi colocado pelo escritor do Salmo, que é o próprio rei Davi. Esse tema foi colocado por Davi, Hino de Davi. Mas hino aqui não é a melhor palavra para traduzir. O português, mais uma vez, nós estamos aqui brigando entre hebraico e português, grego e português. E mais uma vez, a tradução aqui nos é fraca a nível de português. O título original de Davi
a palavra Mictã, que é o termo Mictã, ao invés de hino ou música de Davi, cântico de Davi, o termo Mictã significa dourado, ou significa o mais fino ouro. Alguns estudiosos dizem que a palavra Mictã expressa a importância desse salmo. A importância de Davi. Davi, extremamente inspirado, ele coloca o próprio tema do salmo, esse salmo é de ouro. E o tema seria esse, o título que Davi colocou seria esse a princípio. Né? Ou gravado, Mictã seria gravado ou marcado com letras douradas. Alguns dizem que Davi escreveu esse salmo para ser gravado em uma placa, talvez metálica, uma placa de pedra, e era para ser escrito em letras douradas, para ficar bem visível, para que se colocasse na sua lápide após a sua morte. Alguns dizem isso. E o Salmo 16, então, uma opção seria essa, que Davi quis que esse salmo ficasse gravado e todos que visitassem o seu túmulo pós-morte, iriam encontrar esse escrito, o Salmo 16. Né? Esse era o desejo, por causa da riqueza, da preciosidade, por isso letras de ouro, não é? O Mictã significa gravado com letras de ouro, por isso essa preciosidade é tido como a riqueza do saltério, o Salmo 16, uma pedra preciosa do saltério, e devido à riqueza das suas palavras, à riqueza das suas instruções, da sua estrutura e da sua importância, que traz instruções para o povo de Deus. Então ele é considerado o Salmo de Ouro. O Salmo 16 é chamado de Salmo de Ouro, é o cântico do segredo precioso de Davi, o precioso como o ouro mais fino que existe. Seria isso, Mictã. Portanto, irmãos, nós estamos aqui diante de uma joia preciosa das Escrituras. Salmo 16 é uma preciosidade. Vamos tentar então olhar para esse salmo como essa preciosidade que Davi, sendo usado pelo Espírito Santo, nos dá. Esse salmo é diferente de outros salmos de Davi, porque em outras ocasiões Davi é levado a escrever salmos para descrever alguma situação específica que ele estava vivendo. Às vezes ele poderia estar passando por uma crise, uma perseguição, então ele escreve um salmo de lamento, ou ele escreve um salmo de pedido de ajuda para Deus. Mas ali existe uma circunstância que o leva a tirar a pena e escrever o salmo, impulsionado por aquela situação, ou escrever salmos de agradecimento a Deus, de louvores, por estar recebido uma bênção que inaudita, né, que ele não tinha percebido ainda. Então ele escreve a adoração a Deus, impulsionado por uma circunstância muito boa, muito gloriosa que ele vive. Então ele escreve impulsionado por essa situação. Mas esse salmo aqui, ele não tem uma história por trás dele. Não estava acontecendo especificamente nada na época em que Davi escreveu esse salmo. Poderia-se dizer que Davi estava tranquilo. Por conta disso, então, talvez o Espírito de Deus leva ele a meditar em Deus, e a meditar de uma forma assim, não impulsionada por circunstâncias imediatas, mas pela experiência que ele já tinha com Deus. Então ele medita e ele chega a uma conclusão: a minha maior bênção é Deus. Não são as coisas, não é a coroa, não é o palácio, não são as riquezas. Davi era muito rico. Não é a força. Davi era muito poderoso, o rei mais poderoso de sua época, nessa circunstância aqui. E não foi nada disso então que levou Davi a escrever. Davi escreve para dizer: a minha bênção maior, a bênção maior da minha vida é o próprio Deus. Então nós vamos olhar para esse salmo, irmãos, segundo esse prisma, né? Como referência para nós nessa caminhada com Deus. Você é crente, eu creio nisso, eu também sou. Então nós, como crentes, nós temos que ter um compromisso, termos algumas resoluções a fazer a respeito da nossa vida como cristãos, como crentes. Davi expressa isso nesse salmo. Então nós vamos olhar para ele como, não somente como resoluções,
ou uma referência para tomarmos algumas decisões na nossa vida para 2020. Na verdade, eu estava brincando com você quando eu disse que nós vamos olhar como resoluções para 2020. Não, nós vamos olhar para esse salmo como crentes, para nós tomarmos resolução para o resto da nossa vida. Para o resto da nossa vida. Você é filho de Deus, você viverá com Deus eternamente. Então você precisa decidir eternamente sobre o seu futuro eterno. É decidir hoje. Vamos ver se Davi então nos ajuda. Como eu já disse, esse salmo então é o registro das próprias resoluções de Davi. Ele faz algumas resoluções para si mesmo. Então, em primeiro lugar, esse salmo contido no saltério e olhado pelos crentes do Velho Testamento, em primeiro lugar, esse salmo serviu para Davi mesmo. Esse salmo era um lembrete, ele registrou em escrito algumas resoluções que ele quis tomar, para não se esquecer disso. Então, em primeiro lugar, esse salmo é aplicado para Davi, o escritor. Ele registrou algumas decisões que ele tomou na vida dele, para que ele nunca mais se esquecesse enquanto ele vivesse até a sua morte. Em segundo lugar, esse salmo foi aplicado também para o povo de Deus. O povo de Israel. O povo de Israel olhava para o Salmo 16 como uma pérola, como eu já disse, como mictã, pedra preciosa, um registro escrito com letras de ouro, e aquele salmo servia para os israelitas como base para eles reafirmarem o seu compromisso com Deus, para reafirmarem a sua caminhada com Deus, para dizer assim: olha, até aqui eu empurrei com a barriga, eu brinquei com Deus, agora, hoje em diante eu não quero mais. A partir de hoje eu vou tomar uma decisão na minha vida, ou eu não entro mais naquele templo para adorar a Deus. Para que ser chamado de igreja se eu não vivo com Deus, se eu não estou na presença de Deus o tempo todo? Para quê? Vou adorar a Deus só no domingo? Era essa a decisão que o israelita tomava quando olhava para o Salmo 16. Segunda aplicação. Terceira aplicação para nós hoje, para a igreja. A igreja vai olhar para o Salmo 16 a partir de hoje, e as decisões que o Espírito Santo levou Davi a tomar são as decisões que o Espírito nos dá hoje. O que eu vou fazer da minha vida a partir de hoje? Digo como cristão, não é? O que é que eu vou fazer na minha vida espiritual? Como eu vou decidir a partir de amanhã? Como é que eu vou começar a caminhar a partir de segunda-feira? Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Então esse salmo vai nos ajudar agora. Vamos aplicar ele para nós então. Como eu disse, aqui nós temos 7 resoluções de ouro de Davi. Davi escreveu com pena de ouro para nós. 7 resoluções. Vamos ver a primeira, versículo 1. Primeira resolução de Davi, está logo no versículo 1. Primeira resolução. A resolução de confiar sua vida e tudo o que tem aos cuidados de Deus. Ele decide, ele toma a resolução de confiar a sua vida e tudo que ele tinha aos cuidados de Deus. Ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Ele tomou uma decisão. Guarda-me, ó Deus. A palavra guarda-me aqui, Davi conhecia muito bem essa palavra, é a mesma palavra que ele usa no Salmo 23. Ele diz assim: apacenta-me, ó Deus. Davi sabia muito bem o que é ser um pastor, e ele decide colocar Deus como seu pastor, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que supre, aquele que alimenta, aquele que disciplina, aquele que vai buscar, aquele a quem as ovelhas se submetem, obedecem. Então, Davi decide se refugiar em Deus. Quando ele diz guarda-me, então ele está dizendo apacenta-me. Isso significa então que Davi decide. Veja bem, nós, como calvinistas, né, como reformados, às vezes a gente fala assim: não, Deus é soberano, para o homem não sobra nada, vírgula. Existe a responsabilidade humana, você tem que decidir. Deus é soberano, Ele é Senhor, mas eu quero que... Bom, isso vai ser a segunda cláusula aqui, né? Não vou pôr a carroça na frente dos bois. Mas Davi, ele decide: Deus, Tu és o meu pastor, Tu és aquele que me guarda.
Eu sou um refugiado. Refugiado aqui significa, em ti me refugio. Ele quer dizer, refugiado ele não tem direito a nada. Ele não tem, mas ele é rei. Davi é rei de Israel, a nação mais poderosa da época. O mundo temia Israel. Era a nação do Deus estranho. O Deus poderoso, aquele que abriu o mar vermelho e fez com que esse povinho que saísse de dentro do Egito e deu uma nação para ele, destruiu gigantes dentro de Canaã, expulsou um monte de tribos, de nações poderosíssimas. Deus destruiu tudo e implantou Israel lá, e Davi foi o primeiro rei de Israel, o segundo rei, perdão, e ele foi o segundo rei, e ele era poderosíssimo, passava uma hora muito boa. A nação que o mundo inteiro tremia quando falava do povo de Israel. Mas ele era um refugiado. Davi olhava para si mesmo e falava assim, eu não tenho direito a nada. Sabe o que é um refugiado? Pergunta para um venezuelano que está lá no centro. Ele não sabe nem o que ele vai comer daqui a pouco, não é nem amanhã. Ele não sabe se ele vai ter comida, ele não sabe onde ele vai dormir. Ele depende totalmente da misericórdia, da bondade, da disposição, do lugar, da vila, ou do bairro, ou da nação, ou do país onde ele vai. Ele depende, se jogarem para lá, ele tem que ir para lá, se jogarem para cá, ele tem que ir para cá, ele não tem direito algum. Assim Davi se sentia, sou refugiado. Então, primeira resolução, Deus é o meu pastor. Davi nomeia então Deus como seu protetor. E confiar plenamente em Deus como o único refúgio, trazendo uma aplicação já, aplicando, né? Não aplicação, aplicando já, confiar plenamente em Deus como o único refúgio é fruto de uma fé madura, consistente e uma fé que não duvida. Diferente daquela fé dúbia, uma fé que é dobre, e inconstante em todos os seus caminhos, essa fé não receberá nada, absolutamente nada de Deus. Onde é que você encontra esse texto? Tiago, capítulo 1, de 6 a 8. Tiago diz, aquele que duvida, não pense que receberá de Deus alguma coisa. Então Davi tinha convicção, pela fé. Ele diz, eu decido nomear Deus como meu protetor. Não que Deus não fosse, mas agora ele age como aquele que está submisso a um protetor. Eu tenho um pastor, Deus. Isso entra para dentro dele. Isso muda seus conceitos, muda sua maneira de ver. Se ele tinha temores, alguns temores começam a se dissipar, porque ele olha e ele entende, Deus me protege. Não que ele vai abusar de Deus, a Bíblia não dá direito de você tentar Deus. Não é isso. Mas ele já confiava em Deus como seu protetor. Isso muda seus conceitos, muda seu posicionamento. Segunda resolução que Davi toma, versículo 2. A resolução de confiar a resolução de afirmar para si mesmo, Deus é o meu Senhor. Ele toma uma resolução e diz no versículo 2, digo ao Senhor, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor? Davi, o que você tem, Davi? Davi está dizendo assim. É interessante que, mais uma vez, o português, não é? O hebraico aqui são duas palavras distintas. Senhor, você percebe, o primeiro Senhor que aparece, não é todo em letra maiúscula. Senhor todo em maiúsculo. O termo primeiro Senhor aí significa Yahvé, ou Jeová, ou Deus Todo-Poderoso. O primeiro Senhor que aparece significa Yahvé, Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo. Aqui Davi está simplesmente dizendo, eu digo ao dono do universo, ao Senhor do Universo. Tá bom, Davi reconhece que ele é Yahvé, é o grande eu sou. Davi reconhece. Mas o segundo Senhor, com letra maiúscula, só o S, não é? O resto minúsculo, é Adonai. É diferente de Yahvé. E Adonai significa meu Senhor, meu dono. Então Davi está dizendo assim, eu digo a Yahvé, tu és Adonai. Eu digo a Deus,
Tu és meu Deus, meu Senhor. Eu digo ao Senhor do universo: Senhor, Tu não és só Senhor do universo, Tu és o meu Senhor. Ele toma uma decisão: eu tenho um dono, eu não sou dono do meu nariz. As minhas decisões eu submeto a Deus. Eu quero saber se aquilo que eu vou fazer amanhã glorifica a Deus. Se não glorificar, eu abandono aquilo. Eu tomo decisões para a glória dEle. Senão eu paro. O meu bem não vem antes da glória de Deus. Davi então resolve isso. Ele diz: outro bem não possuo, senão a ti somente, completando o versículo 2. Ele não está querendo dizer que ele não tem mais, tipo assim, coitadinho, né? Davi não tem mais nada, só tem Deus. Não, eu acabei de dizer para você que ele era o rei mais poderoso, mais rico da época. Davi tinha riquezas incalculáveis. Embora a Bíblia diga que Salomão foi o homem mais rico, não é? Da sua época. Mas Davi foi mais rico da sua época também, porque Salomão ainda era um embrião, não é? Talvez. Ele não existia. Davi foi o homem mais rico de sua época. Ele tinha tudo o que ele queria. Davi, então, quando ele diz, outro bem não possuo, senão a ti somente, ele está querendo dizer assim, é que ele era o rei da nação mais poderosa e rica da época, mas ele não tem nada fora de Deus. Ele entende, tudo o que eu tenho vem de Deus. Eu não tenho uma agulha que não venha de Deus. Até o ar que eu respiro vem de Deus. A água que eu bebo não é minha, é de Deus. O milho que eu como para fazer pamonha, gostoso pamonha, né? A irmã Aline faz. Vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então ele diz isso. Outro bem não possui. Ele tem uma decisão. Toma essa decisão aqui. Uma resolução. De afirmar então que Deus é o seu Senhor e fora de Deus não há bem. O bem maior para Davi é ser servo de Deus. Ele está querendo dizer assim, embora eu tenha tudo, embora eu seja rei de Israel, embora eu tenha um exército à minha disposição, o mais poderoso da época, eu não estou seguro com o meu exército. Deus é o meu refúgio, primeira resolução. Ele é que me protege, não são meus guardas, não são minhas armas poderosas. Deus é o meu refúgio. Segundo, Deus é o meu Senhor. E sendo servo de Deus, é a maior bênção, é o maior privilégio, é a maior riqueza que eu tenho. Ter Deus como meu Senhor. Embora eu seja rico, mas isso não significa nada. E tudo que eu tenho vem de Deus. Se não fosse Deus, eu não teria absolutamente nada. Então Davi quer dizer que é melhor ter o abençoador do que qualquer outra bênção, por maior que ela seja. Davi entende isso. Isso muda a vida de Davi. Isso deveria mudar nossos corações. Não ficarmos mais ensimesmados, não sermos mais egocêntricos, nem egoístas, não sermos mais dinheiristas, acumuladores de coisas. Não sabemos dividir nada. É minha casa, não serve para mais ninguém. É meu carro, eu uso meu carro. Davi então tem Deus como o seu Senhor. Segunda resolução. Terceira resolução, versículo 3. A resolução de amar e ter prazer no povo de Deus. Davi diz assim, quanto aos santos que há nos céus, não é? É isso que está escrito aí? Quanto aos santos que há onde? Na terra. Aos santos que há na terra. Na terra. Está do lado dele ali, ó. Santos que está na sua presença. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Então é a resolução de amar e ter prazer no povo de Deus. Santos que há na terra, Davi quer dizer com essa frase que são os seus irmãos na fé, são os israelitas crentes,
que criam no mesmo Deus dele, que eram filhos do mesmo Deus dele, filhos do mesmo Pai dele, que estavam vivos, próximos dele. São bênçãos para Davi, e são bênçãos, irmãos, por um único fato, porque são santos. Não são bênçãos porque, o Zezinho lá, ele é bênção para mim, porque todo fim de semana ele me leva um saco de limão lá em casa. Ele é uma bênção, porque ele me dá coisas. Ele é uma bênção, porque ele me ajuda a limpar meu quintal. Ele é uma bênção, porque ele está sempre disposto a fazer coisas para mim, a me dar carona para ir para a igreja. Faz parte. Mas não era isso. Davi está dizendo assim, os santos são os meus notáveis, simplesmente pelo fato de serem santos. Simplesmente pelo fato de serem povo de propriedade exclusiva de Deus. Separados, santos aqui, agora sim, a mesma, português aqui, bom em português. Santo significa em hebraico a mesma coisa que significa em grego, separado. Aqui também é a mesma coisa. Então ele está falando do povo de Israel que adorava a Deus, os fiéis adoradores. Ele chama de notáveis, significa nobres, de excelência moral. Agora, dentre o povo de Deus, que Davi chama de notável, que são nobres, né? Significa notável, significa moralmente excelentes, né? Será que todos eles eram perfeitos? Será que nenhum deles pecava? Será que Davi nunca se decepcionou com algum deles? E ele falava assim, hoje eu vou mudar de igreja. Esse povo aqui já deu para mim, estou por aqui com eles. Vou embora daqui, vou sumir daqui. Será que era isso? Davi sentia isso? Não, ele chama de notáveis, ele coloca o povo de Deus lá em cima, ele chama de notável, ele quer dizer assim, eles são mais nobres do que eu. O rei Davi falando isso. E tinha gente lá, com certeza, que era moralmente falho, com certeza era gente difícil de relacionamento, gente chata, como eu e você. E tinha gente ali difícil de relacionar-se, então Davi, mesmo assim, chama de notáveis. Por quê? Porque eles eram santos. Porque Deus havia chamado para ser o povo dele. Então, se Deus chamou para ser o povo dele, Davi pensa e fala, então eles são notáveis. Independentemente do meu julgamento, independentemente do que eles estão fazendo, é óbvio, se precisar de ajuda, precisar de disciplina, precisar de orientação, a igreja tem que estar disponível para isso, Davi estava disponível para isso, mas ele foi o primeiro que errou, não foi? Davi pecou e pecou gravemente, não é? Continuou sendo o povo de Deus, continuou sendo notável, continuou sendo eleito. Então ele coloca em autoestima o povo de Deus, ele resolve, esses irmãos aqui são notáveis para mim, essa igreja aqui é amada, é notável, é nobre, porque são eleitos, porque nessa igreja aqui, Jesus Cristo derramou sangue por cada um desses aqui. Eles são santos, então eu os estimo e tenho todo o meu prazer neles. Está difícil você engolir essa palavra, não está? Impossível sem o Espírito Santo. Mas totalmente possível em Cristo. É possível. Leia comigo Hebreus 11. Dá um pulo lá rapidamente, Hebreus. Fica com a mão aí no Salmo 16. Vamos voltar já. Hebreus 11, 38 e 39. Provavelmente, muitos desses aqui eram semelhantes a esses aqui, que Davi falou como notáveis. No Salmo 16. Hebreus 11. Fala dos heróis da fé. E no versículo 38, o autor de Hebreus diz que alguns desses nobres aqui são homens dos quais o mundo não era digno. São esses nobres aqui, versículo 38. Agora olha o versículo 39. Ora, todos estes, que são esses homens dos quais o mundo não era digno, homens são pessoas, né? É genérico aqui, homens e mulheres, né? São gente dos quais o mundo não era digno. São os crentes da época do Velho Testamento,
não é? Que estão registrados aqui no capítulo 11 de Hebreus. E versículo 39, o autor de Hebreus diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não por suas obras. Apesar de que muitos tiveram obras excelentes. Mas por sua fé obtiveram bom testemunho. Qual bom testemunho? Um deles, Davi chamá-los de notáveis. Provavelmente Davi olhou para trás e viu muitos notáveis. E provavelmente ele estava vendo ali, naquele momento que ele diz, os santos que há na terra. Estou pisando aqui na terra. Os santos que estão aqui comigo, na terra agora. A terra ainda não comeu esses homens, essas pessoas. Eles estão vivos, carne e osso, eu toco eles. Eles são santos, notáveis em quem eu tenho todo o meu prazer. Que decisão de Davi. Que decisão você vai ter que tomar, meu irmão, minha irmã? É agora ou nunca. Ou vai ou racha. Então, resumindo, Davi decide expressar o amor incondicional de Deus pelos santos, apesar de quem os santos fossem, ou de quem quer que seja, apesar de serem falhos, apesar de serem difíceis, apesar de serem de difícil relacionamento. Claro, pessoas são difíceis, mas Davi mesmo assim diz, eu amo esse povo, incondicionalmente, independente de quem eles sejam, ou do que eles façam, eu os amo, eu decido, é uma decisão, eu decido amá-los, eu decido chamá-los de notáveis, eu decido ter prazer neles, é uma resolução. Em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, primeira parte do versículo 3 de 2 Samuel 9, Davi fala assim, quando ele olha depois daquela catástrofe, quando Saul morre, Jonatas morre, e ele olha, e ele então assume de fato o reino, a coroa, e ele diz assim, uma das primeiras atitudes dele, ele começa a olhar e fala assim, tem alguém aí da casa de Saul? Quem era Saul? O primeiro rei de Israel. Davi amava Saul? Amava. Mas Saul amava Davi? Não, Saul odiava Davi. O que Saul queria fazer com Davi? Matá-lo. Mesmo assim, Davi decide, e ele diz assim, tem alguém aí da casa de Saul, a quem eu possa demonstrar a bondade de Deus? 2 Samuel 9:3, primeira parte. Davi resolve, é uma decisão que eu tenho que tomar, eu quero amar aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, apesar de ser difícil, eu quero amá-la, eu quero experimentar o que é a graça não só de receber, mas de dar, de dilatar meu coração, incondicionalmente, apesar de ser quem é. Essa é a terceira resolução de Davi. Quarta resolução, versículo 4. Agora, a resolução de não trocar Deus e o seu reino por nada nesse mundo, ou desse mundo. A decisão de não trocar o reino de Deus, e muito menos Deus, por nada nesse mundo. Tem uma frase de Tozer, a W. Tozer escreve, tudo que me impeça de chegar à Bíblia é meu inimigo, por mais inofensivo que pareça. Tozer está querendo dizer o seguinte, eu tenho que definir, eu tenho que ter uma resolução de ter um tempo para Deus, no sentido de estudar a palavra de Deus. Como crente, como cristão, eu tenho que fazer isso. Todo dia me alimentar da palavra. Se naquele período decidido para me alimentar da palavra, alguma coisa vier me interpor entre eu e a palavra, é um inimigo. Você já pensou ter essa decisão no coração? Eu sei que vocês vão me chamar de legalista. Mas eu quero dizer para você uma coisa, se você não se alimenta da palavra de Deus, você não vai crescer nunca como crente. Você não vai desenvolver a tua carreira. Você vai ficar com uma fé mirrada, não robusta, frágil, sensível, dodói,
Então isso aqui, o que tem a ver com essa decisão de Davi? Tem a ver que nós precisamos tomar decisões como essa aqui, que o próprio Tozer escreve nessa frase: já que existem coisas que podem ser até inofensivas, não é pecado eu ir trabalhar ou fazer hora extra, mas eu tenho que ter tempo para Deus, e se o meu trabalho me impedir de ter relacionamento com Deus, ele é um pecado. Ele é um ídolo. E eu preciso estar acima do meu trabalho. Se o meu trabalho me dominar e não me deixar ter relacionamento com Deus, ele é um ídolo. Eu tenho que pôr ordem na minha vida. Decisões têm que ser tomadas. É óbvio que por um período tudo bem. Às vezes a gente precisa, por algum motivo, estar abrindo mão de estar participando das coisas de Deus, do reino de Deus, do estudo da palavra, dos cultos. Mas isso não pode virar uma regra, isso tem que ser exceção. A regra é o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é regra. Ou você está brincando com Deus? Irmãos, quando Deus chama uma pessoa para ser sua, Ele tem ciúmes daquela pessoa. Ele quer aquela pessoa para Ele. Ele quer relacionar-se com aquela pessoa. Deus é um Deus pessoal, Ele é vivo. Ele ama, Ele serve, Ele supre, Ele consola, Ele protege. Mas Ele também disciplina. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então quando uma pessoa deixa de colocá-lo em primeiro lugar, essa pessoa está cometendo idolatria, e o Davi diz aqui, versículo 4, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Davi decide, eu não vou fazer isso. Eu não quero. O dia de Deus é o dia de Deus, e é só dele, e eu sou dele, então nada toma o lugar de Deus naquele dia. Eu resolvo isso, é o que Davi está falando aqui. Eu não oferecerei esse tipo de adoração. Eu não oferecerei esse tipo de libação. Eu não oferecerei esse tipo de sacrifício. Porque isso é idolatria, eu não quero isso na minha vida. Decisão. Cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, como coube a Davi, tomar essa decisão. E as penas aqui que Davi fala, são muitas as penas dos que trocam, são os sofrimentos de alguém que se relacionou com Deus e o deixou. Ele não está falando para ímpio, ele está falando para crente, ou supostamente crente, que já teve um início de uma caminhada com Deus, que já se relacionou com Deus, e agora por algum motivo relaxou, não coloca mais o reino de Deus em primeiro lugar, não toma mais essas decisões, não quer mais saber de ter prejuízo se for necessário, mas o reino de Deus em primeiro lugar. E essa pessoa, diz Davi que vai sofrer muito, não vai sofrer pouco não, ele diz sim, muitas são as penas. Espere, que um dia as penas vão chegar, para aquele que não coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Essa promessa não é minha, porque eu não sou ninguém para fazer profecia. Mas isso é palavra de Deus. Muitas são as penas daqueles que trocam o Senhor por ídolos. Ídolo é tudo aquilo que você põe no lugar de Deus. Tudo aquilo que você põe no lugar de Deus. Ah, mas é coisa boa, meu irmão, eu estou trabalhando. Ah, mas é lazer, né? Eu preciso de lazer também. Será que nós não conseguimos inteligentemente colocar todas essas coisas no lugar certo? Deus nos deu capacidade para isso, inteligência para isso, coragem para isso. O Espírito Santo nos deu essa coragem para isso.
Então ele está dizendo que enquanto as pessoas estão aí dizendo que agora sim eu estou livre, eu faço o que eu quero. Teve um período que eu estava preso, algemado em Deus, e eu tinha que ir para a igreja de vez em quando, e aquilo lá me incomodava, e eu não tinha muito tempo para nada, e eu tinha que ler a Bíblia, e era um fardo, e aquilo lá me prendia. Agora eu estou livre, agora eu estou curtindo a vida. Davi está falando, você está enganado, meu amigo. Você pensa que você está curtindo a vida, mas você vai sofrer, e muito, e muito. É isso, essa é a perspectiva de Davi. Você vai sofrer, porque você trocou Deus por outra coisa. Você vai sofrer. Enquanto as pessoas estão aí pensando que estão voando baixo, né? Agora sim, eu não estou mais na igreja, eu faço o que eu quero, eu estou curtindo a vida. Davi diz assim, você vai engolir muitas penas, você vai sofrer muitas penas. Então Davi decide ter um só Adonai e não servir ao outro. Ele decide, porque ele sabe que é impossível ter dois senhores. É impossível ter dois senhores. Ou você vai servir a um e vai aborrecer o outro, ou vice-versa. Não dá para ter dois senhores. Quinta resolução de Davi, versículos 5 e 6. Davi resolve então a resolução de se satisfazer com tudo que Deus lhe dá. Ele diz assim, o Senhor é a porção da minha herança, versículo 5, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte, caem-me as divisas, não é? Em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Sabe o que Davi está falando aqui? Tudo que Deus me dá é bom demais, é além daquilo que eu mereço. Davi está dizendo assim, que enquanto os que deixam Deus e trocam Deus por outros ídolos, vão experimentar um vazio e sofrimentos, muitos sofrimentos, no versículo 4, ele diz assim, Davi se regozija na pessoa de Deus, e também é grato e satisfeito com tudo que Deus lhe dá. Ele consegue se relacionar com Deus, a ponto de olhar para tudo e dizer assim, tudo é muito bom. Tudo é muito bom, eu estou satisfeito com tudo que Deus me dá. Então ele resolve colocar isso na cabeça dele, eu estou satisfeito, ele está plenamente contente com o que Deus lhe deu. Ele diz que em primeiro lugar, versículo 5, ele está dizendo assim, o Senhor é a porção da minha herança. Em primeiro lugar ele diz, o Senhor Yahvé é a sua herança. Herança aqui fala de bens materiais. Tudo que Deus me deu, materialmente falando, família, bens, casa, carro, dinheiro, comida, trabalho, tudo que Deus me deu, herança, são boas. Mas tem algumas coisas ruins. Não, tudo é bom. Ele resolve dizer, tudo é bom. Eu agradeço a Deus por tudo. Esposa, filhos, filha, sogra. E ele diz, tudo é bom. Até a sogra. Ele diz, é bom. Netos. Ele olha para aquilo tudo e ele diz, é muito bom. A minha divisa cai em lugares amenos. Cai em lugares gostosos, prazerosos. Segundo lugar, ele diz, o Deus Yahvé, o Senhor Yahvé é o seu cálice. O que significa cálice? Fala de felicidade, alegria. O cálice na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, é tido como o símbolo de festa. Porque no cálice se coloca o vinho. O vinho era a bebida oficial de toda festividade, onde há muita alegria, havia vinho. Vinho era sinônimo de alegria. Como hoje a Coca-Cola é a bebida oficial de toda festa que se preza, tem que ter Coca. E aí tem muita alegria. Tem muita alegria, tem prazer. E Davi fala assim, ele é meu cálice. Ele é minha alegria. Terceira coisa que Davi fala, por fim, ele diz, o Senhor Yahvé é a sua sorte, ou o arrimo, o suporte, sustento da sua sorte. Fala de uma esperança futura. Fala que ele tinha esperança futura. Ele descansava nas promessas de Deus. Ele tinha uma esperança do futuro. Ele descansava naquilo. Então Davi decide provar o lucro da piedade
com contentamento, semelhante àquilo que Paulo nos ensina, 1 Timóteo 6,6, ele diz que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ele diz, tendo que comer e com que se vestir, estejamos com isso contentes. Davi experimentava isso, não porque ele tinha muita coisa, não porque ele era rei, mas porque ele tinha Deus. Porque ele tinha Deus. Chegando quase ao final, 6ª resolução de Davi, versículos 7, versículos 7 a 9. A resolução de andar sob os conselhos de Deus, ou na presença de Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Vou explicar. Davi resolve andar sob os conselhos de Deus. 6ª resolução. Presta atenção. Hoje, meus irmãos, estar constantemente na presença de Deus, da forma mais objetiva, sabe o que seria? Ouvi-lo através da palavra. Forma mais objetiva de você estar na presença de... Muita gente fala, né? Eu quero estar no centro da presença de Deus. E não abre a Bíblia. Ele está na presença de Deus? Está nada. Ele nem sabe onde é que Deus está. Dizer que está na presença de Deus, mas não se submete aos seus conselhos, é uma grande mentira. Davi diz assim, versículo 7, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ensina o quê? O que ele gravou na sua mente, no seu coração. O conselho que vem de noite para Davi, não é assim, Deus falou comigo. Deus falou. Sabe aquela coisa? Deus falou. Falou. Como é que ele falou? Ele falou que eu posso deixar de ir na reunião domingo de manhã, porque vai ter futebol lá na esquina, eu vou bater uma bola. Deus falou comigo, pode ir. Prova isso. Irmãos, Deus fala através das Escrituras, Ele não falará nada além do que Ele já falou em Cristo. Hebreus capítulo 1 diz que Deus outrora falava, ou falou, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, Deus nos fala pelo Filho, que é o esplendor da sua glória. E como que o Filho fala? Na sua palavra. Pronto. Deus não fala mais nada, especialmente com ninguém. A não ser pelo que ele já falou nas Escrituras. Então Davi, quando tinha conselhos, recebia conselhos de noite, na cama, meditava, e Deus aconselhava ele, era porque ele se lembrava da palavra de Deus. Ele se lembrava da palavra de Deus. Então Davi decide ouvir os conselhos de Deus e, portanto, tê-los sempre em sua presença. Olha o que ele diz, versículo 8, o Senhor, tenho sempre a minha presença. O que isso significa? Estando ele à minha direita, não serei abalado. Trocando ou trazendo de uma forma prática. O que é isso, Davi? Davi estava andando sob a direção da palavra de Deus, das Escrituras que os judeus tinham na época de Davi, da Escritura que ele tinha até então. Estar na presença de Deus é isso. Andar na presença de Deus, sob os conselhos de Deus, é estar sob a sua palavra. Ninguém anda com Deus se não se submeter a Ele. A própria Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que eu ando com Deus se eu não quero me submeter à vontade dEle, à lei dEle, aos conselhos dEle, aos princípios dEle, à palavra dEle? Mentira, eu sou mentiroso, ninguém anda com Deus se não se submete a Ele. Então ele está dizendo aqui a resolução dele, sexta, penúltima resolução, é de andar com Deus, que significa estar sob os seus conselhos. É isso que ele diz aqui, e o resultado do versículo 9, ele já dá uma pista aqui, ele diz, isso é maravilhoso. Qual é o resultado disso?
andando segundo os conselhos de Deus, versículo 7, colocando Deus sempre à sua presença, versículo 8, o resultado no versículo 9, alegra-se, pois, o meu coração. Ele fala primeiro do coração, da sua mente, e o meu espírito exulta, está falando do seu homem interior, do espírito. E em terceiro lugar, até o meu corpo repousará seguro. Ele está dizendo assim, eu estou seguro, eu estou feliz, eu estou completo, eu estou satisfeito, porque eu estou andando nos caminhos de Deus, eu estou andando segundo a palavra de Deus. O que ele quer dizer com isso? A minha consciência não me acusa de desobediência a Deus, a minha mente está tranquila, nada me acusa de pecado. Eu estou andando na presença do Senhor, eu estou me submetendo à palavra de Deus. Ou quando eu erro e a palavra de Deus me acusa, eu volto, me arrependo, peço perdão e volto à santidade. Então nada me acusa, a minha consciência está limpa diante de Deus. Meu coração está limpo, meu espírito está alegre e meu corpo está descansado, porque nada me acusa. Porque eu estou andando nos conselhos de Deus. Última resolução, versículos 10 e 11. Sétima resolução, a resolução de descansar nas promessas futuras de Deus. Mais uma vez, Davi vai falar sobre o futuro. O versículo 10, irmãos, ele foi usado especialmente em Atos, 2 vezes. Pedro usou, capítulo 2 de Atos. Paulo usou, capítulo 13 de Atos. Os dois, tanto Paulo como Pedro, usaram esse versículo e disseram assim, Davi escreveu que não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tanto Pedro, no capítulo 2, na pregação de Pedro, capítulo 2, como Paulo, na sua pregação, capítulo 13 de Atos, os dois, dizem assim, não foi sobre si mesmo que Davi escreveu. A princípio não, foi sobre o Messias que viria. Ele profetizou sobre Cristo. Quando ele escreveu, capítulo 2, versículos 25 a 28, Pedro escreveu. E capítulo 13, versículo 35, Paulo prega lá também. E todos eles dizem, Davi falou sobre alguém que viria. Ele estava profetizando, então é um versículo profético, messiânico, né? um versículo que fala do Messias. Mas as afirmações que ele faz aqui, também ele faz para ele. Só que Davi não experimentou ainda na plenitude o que ele crê que ele vai experimentar no futuro. O que ele vai experimentar no futuro? A incorruptibilidade. Nós sabemos que quando nós formos transformados na volta do Senhor, todos receberemos um novo corpo, um corpo incorruptível, onde a morte já não tem mais domínio, nem doença, nem tristeza. Não, é um corpo eterno, glorioso como o do Senhor. Nós receberemos, Davi profetizava isso, eu não ficarei na corrupção, eu experimentarei a vida eterna. Olha o que ele diz no versículo 11, tu me farás ver os caminhos da vida. Isso significa mais do que a vida atual, significa a vida eterna. Mas Davi não estava provando isso ainda. E ele não prova isso ainda hoje. Embora ele estivesse profetizando, mas ele poderia dizer, um dia eu vou provar. Alguém vai provar primeiro que eu. Quem é esse alguém? Cristo. Ele profetizou de alguém que experimentaria antes dele. Mas ele diz assim, um dia eu vou experimentar. Então ele toma essa resolução de descansar nas promessas futuras. Ele diz assim, eu sei que o meu Deus não me deixará a minha alma na morte. E nem esse Deus, o meu Senhor, não permitirá que o teu santo, ou seja, eu mesmo, veja a corrupção. Esse meu Deus, versículo 11, me fará experimentar os caminhos da vida, ver os caminhos da vida, experimentar a vida eterna, e eu vou provar na presença dEle agora na glória, eu vou provar plenitude de alegria, e na destra dEle, na mão direita de Deus, eu obterei delícias perpetuamente. Então, Davi está dizendo assim, embora hoje, aqui e agora, enquanto vivo, Davi dizia assim, eu já provo algumas primícias, a primeira parte, alguma coisa dessa plenitude da alegria.
das delícias perpétuas de Deus, porque eu ando com Deus. Deus é meu pastor, é meu protetor, Ele é minha bênção maior, Ele me supre em tudo que eu preciso. Davi já está provando um pouco disso, mas a alegria que ele prova agora não é plena, porque ela é misturada com o sofrimento, e como a nossa. A tua alegria é muito... Ela não é perene, ela não é constante, ela não é algo que você experimenta de forma constante. Aliás, você e eu, nós provamos mais tristezas ao longo dessa vida do que momentos de alegria, não é verdade? Então ela é mesclada, essa alegria ainda é mesclada com dor, lágrimas, sofrimento, cansaço. Mas Davi sabe que no futuro ele vai provar algo melhor, incorruptível, glorioso, uma alegria indizível. O que isso fazia no coração dele? Fazia com que ele levantasse. Em meio às provações, ele guardava essas resoluções do seu coração, 7, não é? Vocês marcaram aí? 7 resoluções, Davi guardava no coração, para que no dia da luta, ele mostrasse para si mesmo, escrito em letras de ouro, Mictã de Davi, ele olhava para aquilo, e ele falava assim, eu vou continuar. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir do meu Deus. Eu não vou desistir do povo de Deus. Eu não vou desistir da minha fé, porque essa fé tem grande galardão. Tem uma promessa no fim dessa carreira. Uma promessa gloriosa de vida eterna, de plenitude de alegria, de delícias indescritíveis, que eu vou provar um dia. Isso era injeção de ânimo para Davi. Olha a importância desse salmo. Como seria importante gravar em tábuas de pedra, quem sabe numa placa de ouro esse salmo e deixá-lo na parede. São 7 resoluções, como Davi, que eu faço para mim, para que eu não esmoreça da fé, porque eu sou fraco. Eu sei que a tribulação vai me roubar a minha fé, ela vai minar a minha força. Agora tem uma coisa, e cabe a mim, como cabe a você. Ninguém vai decidir por você. Ninguém vai tomar essa resolução ou essas resoluções por você. Individualmente. Nem teu papai, nem tua mamãe, nem teu maridinho, nem tua esposinha, nem teu pastorzinho. Ninguém vai tomar essa decisão por você. Se você não falar assim, agora eu vou parar de uma vez por todas e vou me relacionar com esse Deus. Ninguém vai fazer isso por você. Como conclusão, esse conceito, então, da beleza, da preciosidade de Deus e do reino de Deus, muda, ou deveria mudar, a nossa visão de mundo e a nossa vida. Deveria mudar. Eu quero fazer como Davi. Eu quero me relacionar com Deus. E quero transformar minha vida, eu quero tomar uma decisão daqui para frente. É hoje. Eu não estou fazendo isso para o bem do Newton. Eu não estou fazendo isso para o bem dos meus irmãos lá da igreja. Eu não estou fazendo isso para o bem do meu papai, da minha mamãe, da minha esposa, do meu marido, do meu filho. Eu estou fazendo isso para o meu bem, para o teu bem. Pense nisso. Isso deve nos impactar, então, deveria. E como aplicação de tudo isso, irmãos, como aplicação bastante direta, quero dizer para você, chega de empurrar com a barriga o seu compromisso com Deus. Ou você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, creu no Senhor Jesus, está unido à igreja, é membro do corpo de Cristo, e por isso vai andar como crente daqui para frente. Ou para, meu irmão, para dessa falsidade, para dessa hipocrisia de dizer-se crente e não ter relacionamento com Deus. Para com isso, irmão, irmã. Resolva então colocar Deus e as coisas do alto em primeiro lugar na sua vida. Determine estar onde Deus está. Determine estar onde a nuvem do Espírito Santo está. Determine estar onde os notáveis eleitos de Deus estão. Ofereça a sua casa para o reino de Deus.
Ofereça os seus bens para o reino de Deus. Ofereça o seu dinheiro para o reino de Deus. Ofereça a sua vida para o reino de Deus. Irmãos, como foi lamentável o ano passado, e aliás tivemos que tomar uma decisão ministerial esse ano, já vou adiantar alguma coisa. Quanto às reuniões caseiras, eram caseiras, mas acabaram que não tinha reunião caseira quase. Foi lamentável, não tinha casa oferecida por membros para se fazer reunião caseira. Que tristeza, irmão. Começando na minha, eu sou o principal culpado, ou o primeiro que puxa a fila. Que tristeza não ter reunião caseira. Lamentável. Mas creia, irmãos, onde Deus está, onde o povo de Deus está, a proteção, a provisão, a consolo, a comunhão, a esperança, a alegria, a bênçãos perpetuamente, agora e para sempre. Então eu quero convidar gentilmente, desculpe as palavras que não foram tão gentis, mas eu quero dizer para você gentilmente agora, prove e veja que o Senhor é bom. Relacione-se com Deus. Determine na sua vida, fale, o meu trabalho não vai ter o primeiro lugar. Determine, o meu lazer não vai ter o primeiro lugar. Comece a colocar ordem na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus nos dê essa coragem, porque sem a coragem do Espírito Santo, eu serei o primeiro a não fazer isso. Vamos orar ao Senhor? Pai, precisamos da força, da coragem, do poder do Teu Espírito em nós para tomarmos decisões como Davi tomou. Somente impulsionado pelo poder do Espírito é que Ele fez isso, Senhor, e damos graças a Ti, porque Ele registrou isso para nós. Porque Ele registrou o caminho do compromisso com Deus, de viver uma vida de compromisso, de realidade com Deus, não de hipocrisia. Ó Deus, que isso seja realidade também para mim e para todos os meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Pai, ajuda-nos a tomarmos essa decisão, não só por conta deste novo ano que se começa, não é isso, Pai. Nós queremos viver uma vida inteira, até o nosso último suspiro de vida, de compromisso contigo, de relacionamento com Deus, de relacionamento com os santos, os notáveis de Deus. Ó Deus, muda nosso coração, quebra nossa dura cerviz, tira, Senhor, esse pensamento carnal, de que essa palavra é pesada. Tira, Senhor, essa fragilidade excessiva do nosso coração, de que essa palavra é legalista. Quebra a nossa dura cerviz, Senhor. Endireita as nossas veredas, Senhor, para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai.